sempre preparei alguns presentes para vocês. Então, hoje um dos nossos presentes é esse cupom de desconto da Conta Azul Com, tá? Então, fiquem super à vontade para participar com a gente. Espero que esse ano eu consiga estar lá. No passado eu fui, foi muito bacana. E espero que esse ano eu consiga novamente e consiga ver vocês também lá. Então, se caso eu estiver lá, passar por mim e dizer, ó, Mai, eu tive lá na formação de heróis. Então, podem conversar com a gente ali. Pessoal, sem mais delongas, né? Eu sei o quanto vocês estão ansiosos, assim como eu, para ouvir um pouquinho que a Thelma trouxe para a gente. Então, a Thelma, ela é especialista da Conta Azul, né? Ela é a fundadora do BPO Protect X, é autora do primeiro livro sobre BPO. Então, ela vai trazer hoje para a gente o poder da implantação, né? Como multiplicar as receitas. Então, a Thelma tem um histórico muito bacana dentro da Conta Azul. Então, ela vai trazer um pouquinho, não vou dar spoilers, ela vai trazer um pouquinho do que tudo que ela tem. Então, Thelma, fica super à vontade, o palco é seu, estamos ansiosos para te ouvir. Show demais. Tá todo mundo me ouvindo? Mateuzinho, você é suspenso, é suspeito. Estamos te ouvindo, Thelma. Excelente, excelente. Estão vendo minha tela? Tá carregando aqui para nós. Agora sim. Excelente. Beleza, maravilha. Bom, saudações financeiras, pessoal. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigada pela honra de vocês estarem todos aí. Obrigada mesmo. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder da implantação e aconteceu um negócio sensacional. Eu estou em São Paulo, capital. Todo mundo sabe que eu sou paulista, mas moro em Minas. E o nosso escritório físico é em Minas, somos de Minas, e eu estou em São Paulo fazendo uma implantação. Então, a implantação dá certo? Dá. Implantação traz receita? Traz. E é uma implantação de um cliente novo, que veio através de um impulsionamento. É, Isso foi muito legal. Inclusive, eu estou aqui agora na casa da cliente, tá? Saí lá da empresa por causa do Vucu Vucu, né? Uma indústria, então, enfim. E o que que eu quero dizer para vocês? Nós temos muito dinheiro na mesa, tá bom? E eu acho que a gente consegue multiplicar receita com a implantação. Eu estou tentando só tirar aqui, turma, Não estava assim, agora eu compartilhei minha tela, tá o textinho de vocês aqui em cima, mas acho que vai dar certo. Então, quem é a Thelma? Muitos conhecem. Em primeiro lugar, não abro mão, sou esposa do Xande. Acima de qualquer coisa, eu sou esposa do Xande, né? Fundadora da ProtectX, como a Mai falou, especialista em BPO financeiro. Iniciei no pós-pandemia sem oportunidade nenhuma, com 40 e poucos anos de idade, já na época. E eu realmente persisti mesmo sem apoio do mercado contábil. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu bati em muito escritório contábil para implantar o BPO financeiro, vários, tá? Em Uberlândia, em Araguari, e as pessoas fecharam as portas, literalmente. Só que agora, gente, acontece isso com todo mundo, né? Agora todo mundo me conhece. Não é estranho isso aí, né? Quando eu estava lá ganhando cesta básica da igreja, não era assim. Mas a vida é assim, é a vida que segue, a gente tem que persistir. E quando eu digo para vocês lá no grupo assim, turma, persiste, vai dar certo. E hoje na Protect X não existe BPO sem implantação. Gente, não existe. Fim. Quando eu falo isso para vocês no grupo, é uma verdade, eu vou desenrolar isso aqui para vocês. Implantação é uma virada de chave, tá? Nós estamos vivendo um momento agora que eu nunca tinha vivido nesses 3, 4 anos aí. Muita gente me procurando assim, ó. Thelma, perdi cliente. Thelma, meu cliente foi embora. Thelma, como é que eu faço para segurar o meu cliente? E o que que eu entendi? A implantação, ela fideliza seu cliente. Ela segura o seu cliente. Sabe por quê? A implantação, o cliente ele tem clareza de que ele não sabia, porque quando a gente procura o cliente, todo mundo tem um digitador. A gente sempre fala isso nos nossos encontros lá do grupo, né? Todo mundo do nosso grupo de WhatsApp ali, tá, turma? Todo mundo tem um digitador. E o que mostra que eles não têm um departamento financeiro chama-se implantação. Tá, turma? Então, assim, por isso que eu não abro mão da implantação. O cliente, ele não sai da sua empresa quando ele é treinado por você. E se ele sai, ele volta. Eu achei, assim, muito legal. Se esse encontro nosso tivesse sido segunda-feira, cara, segunda-feira eu tô aqui em São Paulo, eu recebi uma ligação de um cliente super enjoado,
E ele falou assim: olha a pergunta que eu já tenho hoje. Quanto você cobra para implantar 3 clientes? Quero que você contrate o financeiro e treine o financeiro. Então, antes, o cliente chegava e falava assim: ah, o que que é teu serviço? Ah, o que que você faz, né? Ah, e a esposa nunca soube o que que a gente fazia. Hoje o cliente já chega perguntando quanto é a implantação. Cara, eu dei um grito. Quem me conhece sabe, né? Sou exagerada, assim. Aí eu tava aqui no cliente, eu falei, porra, aí, ó, o cliente já tá me ligando, perguntando quanto é a implantação. Então, tá vendo, gente? Engenharia reversa. Foi fácil? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Foi posicionamento e cultura. Turma, criar cultura é tempo, tá? Então, quando a gente fala assim, ah, eu. Ah, meu Deus, o que eu fiz aqui? Quando a gente fala assim, eu não consigo implantar, não consigo cobrar a implantação. O Lucas é meu mentorado. Eu acho que ele está aqui em algum lugar, porque tem muita gente aqui, eu não consegui achar ele. O Lucas é de Aracaju. A primeira vez que o Lucas conseguiu cobrar uma implantação, ele me chamou. Ele assim, Theo, eu consegui cobrar a implantação. Ah, Carol! Gente, muita gente ali, obrigada, viu? Obrigada, eu tô vendo as mensagens ali. Então, assim, quando o Lucas me mandou uma mensagem, ele tem uma desculpa, tá te chamando, não sei o que, eu consegui cobrar uma implantação. A Nath, eu acho que a Nath da Bahia, que também é mentorada, que veio ali, né, é parceira do Conta Azul, também já está cobrando implantação. Então, turma, vocês vão ver o quanto que vocês vão fidelizar o cliente quando ele for treinado por você. E vocês vão perder cliente no meio do caminho, e vai acertar, e vai errar, e vai dar certo, e vai dar errado. Só que vocês precisam. Ah lá, Nathalie, comecei com 300 e já aumentei para 500. Nathalie, você sabe que eu já sou a favor de você ter começado com 1.000, né? Então é assim, gente, hoje a minha implantação é 3.000, eu quero passar para 5, entendeu? Então, tipo assim, o dia que a Nathalie falou que cobrou a implantação, no dia da mentoria, eu falei assim, Nathalie, doeu? Ela falou, não. Cliente deu objeção? Não. Então, nós estamos com dinheiro na mesa. Turma, implantação vai segurar seu cliente, você vai virar referência para ele. Eu tenho 2 clientes que saíram da Protect X, foram treinadas pela Protect X 2023 e saíram. 2024 elas voltaram. Thelma, não dá. Não dá porque eu quero te ligar, porque eu sei que vocês vão saber o que eu tenho que fazer. Eu não tenho para quem ligar. Por quê? Porque liga para o contador, sensacional. O contador nem tem tempo de responder, o contador não está ali para lançar financeiro. O contador está ali para cuidar da parte fiscal, da parte trabalhista, para cuidar da parte patrimonial dela em relação a contrato social, essas coisas, né? Então, assim, turma, meu Deus do céu, nós estamos deixando dinheiro na mesa. Hoje, 4 anos depois, todos os meus clientes sabem que a gente cobra implantação. O pastor da minha igreja me chamou e falou: filha, eu quero te passar um cliente. Quanto que está a implantação para nós? Tá tudo certo. Eu não vou cobrar 3 nem 5.000 deles, mas eu vou cobrar 1.000, 1.500 ou 2, eu não sei, mas eu vou cobrar. Por quê? Porque se eu não cobrar, eu vou quebrar essa referência que a gente tem de implantação. A cliente que saiu e voltou, por que que ela tem a gente como referência? Porque nós fizemos implantação. Quando nós fizemos implantação, nós treinamos ela, a funcionária dela, o marido, os vendedores. E quando eu digo que vocês estão perdendo dinheiro, porque dá para cobrar, ah lá, o próximo eu vou cobrar, não, cobra 900, divide em 3 de 300, não vai doer. Se você vai conseguir cobrar 800, cobra 900. Fala, ó, é 1.000, mas eu te faço 900 em 3 de 300 se você fechar agora. Outra coisa, venda. Venda, a gente tem que estudar a venda. Por quê? Porque não é para manipular ninguém. A gente está aqui para proteger o patrimônio do nosso cliente. E a implantação, quando a gente não consegue fechar o BPO, a gente fecha a implantação. Eu vou falar sobre isso aqui agora, tá? Antigamente, a gente implantava software. Quem lembra disso? A Lilian falou ali do SAP. Turma, eu trabalhei no banco. Cara, quando instalou o SAP no Unibanco, na época, eu quis morrer. A gente tinha uma equipe de implantação que não vivia, né? Porque era implantação de software. Quando nós fomos para o Conta Azul, o próprio time do Conta Azul falava: não, o Conta Azul não tem implantação. Eu falava: não tem para vocês, para mim tem, eu cobro. Entendeu? E quando o cliente vem para a ProtectX, vou responder uma pergunta que teve lá no grupo esses dias. Quando o cliente vem para a ProtectX, turma, funciona assim, ó. Thelma, eu tive 2 CNPJ em Goiânia. Thelma, eu não quero implantação porque eu já sei mexer com o Conta Azul. Falei, beleza. A Karine
Um abraço para Kari, para Elô, do meu time, elas estão aí, amo essas meninas. Assim, a Kari é minha testemunha. A Kari falou assim: Thelma, a gente vai liberar a licença lá para Amanda sem fazer nada. Eu falei: sem fazer nada. Por quê? Porque eu cobro R$ 500. Thelma, você cobra R$ 500 para fazer o quê? Sim, para colocar o certificado digital, a inscrição estadual, o CNPJ e o IDCSC. Você cobra R$ 500? Cobro, gente. Sabe por quê? O que não tem preço não tem valor. E eu descobri isso a duras penas, porque todos os clientes que eu fiz de graça saíram falando mal, nada do que eu fiz presta, nada do que eu fiz ele usou para nada, sabe? E agora vai ver os clientes que pagam a gente. Entende? É totalmente diferente. Então, hoje, é R$ 500 para eu parametrizar lá. E eu falo ainda. Teve uma cliente que veio a semana passada, que a gente queria cobrar, a Heloísa tá aí, a Heloísa sabe de quem eu tô falando, a gente ia cobrar o R$ 500 para colocar os dados dela. Ah, não, mas eu não... É de Trindade, Goiás. Ah, mas eu não tenho... eu não vou pagar R$ 500. Falei, beleza, a gente libera a licença, você se vira, né? A gente não falou pejorativamente assim. Nossa, ela simplesmente não sabe o que fazer. Aí ela me chama no privado, aí eu falei para ela, não, a gente libera o sistema para você. O que que é liberar o sistema? A gente coloca das informações que eu falei, libera os usuários, tá? Quando a pessoa paga esses R$ 500, a gente tem 20, acho que é 23 vídeos na nossa Play BPO, a gente salvou 23 links de ajuda da Conta Azul. Então, o cliente que paga esse R$ 500, a gente parametriza. Ah, o Conta Azul não tem parametrização. Tá, inicia lá, então. Libera a licença, você faz o quê? Você não faz nada. Parametrizar alguma coisa, né? O Michael disse que travou. Vocês estão por aí? Ah, voltou. Obrigada, mestre. Então, turma, tudo é receita. Vocês lembram na época de implantação de software? O SAP, os alecrim dourados só viaja de avião, fica em hotel 4 estrelas e eles estão certos. Quem não sabe ganhar dinheiro é nós. Eles sabem ganhar dinheiro. Então, o que está acontecendo? Posicionamento. Foi fácil? Não. Só que também vou falar uma coisa para vocês. Eu estou construindo isso para vocês. Agora, se vocês ficarem fazendo de graça, vocês vão começar a perder cliente. Por quê? Ah, porque tem um BPO ali que não cobra implantação. Gente, vocês têm que cobrar alguma coisa. Que seja um ticket de 300, de 500. Por quê? Para liberar. Não é pecado, não. É seu trabalho. É 1 hora, 2 horas de serviço que você está ali. Sabe por que eu falo 2 horas? Que vocês podem ter essa receita mínima de um ticket de R$ 500? Porque vocês perguntam, o cliente responde na hora. Vai ali no chat. Vai lá no chat e me responde. Pergunta e o cliente está lá com a boca aberta esperando para responder? Não tá. Vocês perguntam, o cliente vai ver a mensagem amanhã, vai ver à noite, aí não sabe o que é IDCSC. Isso aí, ó, todo mundo. Não responde. Quem dera respondesse, né, Leire? Então, turma, é 1 hora do seu time atrás do nosso cliente. Tem que cobrar. Concordam? Então, assim, tá, você cobra implantação de todo mundo? Cobro. 3.000 de todo mundo? Não, se eu falar isso, eu tô mentindo. O meu ticket referência é 3.000. Tá? Porque eu amo aquele link do Conta Azul que eu mando e eu falo, não, você pode parcelar em 12 vezes no seu cartão, tranquilamente. Meus clientes nem questionam, tá? Tem cliente que eu cobro menos porque eu quero cobrar menos. Eu ligo para a Karine, né, mando mensagem para as meninas, eu falo, ó, vai entrar fulano, a implantação é 1.500. Por quê? Por N motivos. Porque às vezes ele tem um funcionário do financeiro que tem mais discernimento, a gente não vai precisar treinar tanto. Agora vamos lá, turma, vocês que estão aí, nós estamos em 120 e poucas pessoas. Todos os clientes de vocês têm um financeiro que sabe no mínimo o que é um caixa permuta? Coloca ali no chat para mim, para ver se só os meus clientes que não sabem o que é isso. Não tem, né, Matheus? Não tem. Não sabe. Então, a gente cobra para quê? Para te ensinar, certo? Aí eu vou além, turma. Olha como a gente está deixando dinheiro na mão. Não sabem, Márcio, não sabem. Né? Não sabem escriturar isso, e eu adoro isso, eu não acho isso pejorativo, eu acho isso lindo. Eu tô aqui em São Paulo agora, tá? Viajei com tudo pago, nanana, nanana. Isso para mim não é turismo, eu tô aqui a trabalho, eu fiquei até 1h20 da manhã trabalhando, tá? E levantei às 5 para trabalhar. Então, assim, é uma honra para mim eu poder estar num cliente, treinar uma família que, tipo, já passou por N situações, 30 anos de empresa e fala, nossa, tem todo esse rolê hoje? Tem. Eu já fui em cliente que a funcionária fazia. É, não, Matheus, é isso aí. O que é a caixa permuta? Nunca ouvi falar. É a mesma permuta de serviço? Cláudia, funciona assim. Você tem um cliente seu, ele vende produto, tá bom?
Aí ele comprou, vou dar um exemplo, ele contratou um eletricista, tá? Aí o eletricista fala assim: ah, teu cliente vende móveis. Aí o eletricista fala assim: não, eu vou aí, mas não precisa me pagar, não. Você me dá uma cômoda. Concorda que não houve uma troca monetária, tá? Mas houve uma troca econômica. O que que é isso? Você concorda que ele tem que dar baixa do estoque dele da cômoda? Houve uma troca de dinheiro? Não houve. Tá vendo, gente? A Cláudia, que deve ser da área de finanças, ela já, se ela não sabe, você imagina o cliente, o funcionário do cliente que às vezes não tem oportunidade de estar nesses treinamentos, não está aqui. É uma espécie de escambo, só que você precisa registrar. O que que é financeiro, gente? Vamos ver, vocês lembram da minha frase, gente? O que que é financeiro? Vamos ver quem lembra, põe aí. Quem lembra, eu vou dar um livro autografado. Qual que é a frase que eu falo? O que que é financeiro? É a verdade. Nossa, gente, ninguém lembra, vocês estão me acompanhando? Não. Vocês estão sendo meus seguidores errados. É a verdade no tempo! Linda! Gente, financeiro é a verdade no tempo. O que que acontece? Você faz a permuta, você tem que dar baixa no estoque. Não é simplesmente o escambo, é uma troca. Você vai lá, dá para ele dá para cá, né? Vai para lá, vem para cá. A Karine não vale. A Karine é minha camisa 10, turma. Então, assim, ó, veja comigo. Como que você vai registrar teu estoque se você não tem não tem um registro de permuta? Concorda? Existe um registro de permuta. Então, o cliente, ele também não sabe disso, o funcionário dele também não sabe disso. O funcionário dele não sabe várias coisas, tá? O funcionário não sabe a diferença. Agora eu vou falar um negócio que os contadores aí vão me dar razão. O cliente, né? Quando eu falo cliente, é o funcionário que lança o financeiro. Ele sabe a diferença entre taxa, tarifa e imposto? Me conta aí se a pessoa do financeiro sabe a diferença entre taxa, tarifa e imposto. Sabe não, Leire? Não sabe. Quando a gente. É isso aí, turma, não sabe não. Nem, não é, Carol? Gente, quem somos nós? Nós. Vanessa, é isso aí. Nós somos a turma que nós cobramos a implantação para ensinar o cliente só o que interessa para ele. Eu tenho duas faculdades, eu fiz administração de empresa, eu fiz gestão financeira. Uma cliente falou, chamou a Heloísa da Protect, acho que foi a Heloísa que ela chamou da Protect X e falou assim: quanto que a Thelma me cobra para me ensinar fazer o fechamento? Eu falei, Elô, como que eu vou botar 7 anos de faculdade na cabeça dela, 30 e tantos anos de financeiro na cabeça dela, sabe por quê? Eu vou cobrar 10 mil dela, aí eu vou ensinar ela a fazer um negócio. O mês que vem acontece, eu vou ensinar ela a fazer o fechamento, a análise daquilo que aconteceu até ali. O mês que vem acontece uma transação financeira que não aconteceu, eu não ensinei ela, porque não tinha acontecido até aquele momento com ela, né? Sabe o que que ela vai falar? Eu te paguei 10 mil e você não me ensinou. Eu falei para Elo, eu não vendo esse tipo de treinamento. Eu prefiro vender uma implantação, fechar 90 dias, 3 meses de mensalidade, tá? Que é uma coisa que nós vamos falar a seguir, tá bom? Do que eu vender um treinamento de 10 mil para ela. Por quê? Porque eu vou me queimar. Como que a gente vai ensinar isso para o cliente? Toda a nossa vivência. Pega o Matheus Colasso. Cara, você coloca eu e o Matheus, eu não sei o que o Matheus sabe em relação ao BPO de medicina. Eu não sei. Concorda? Aí eu vou falar assim, Matheus, me ensina, quanto você cobra para me ensinar? Em 1 hora ele vai me ensinar? Não, certo? Então vamos lá. O Conta Azul dizia que não tinha implantação. Hoje eles estão preocupados com vocês. Por quê? Eu lembro uma vez que a Lilia falou assim: então, você pode fazer uma reunião com o time aqui para falar como você cobra essa implantação? E a gente conversou ali com o time do Conta Azul e falou: gente, não, realmente, tem como cobrar. Preço e valor. O que que eu falo para vocês? Aprendam vendas, aprendam gatilhos e aprendam estratégias, tá? Cobrem 300. Ó, não tem um mentorado meu. Se o meu mentorado falar assim, ai, peguei um cliente novo, a primeira coisa que eu pergunto, cobrou a implantação? Cobrou a implantação, não muda de assunto. Cobrou a implantação? Tá vendo? Matheus é referência mesmo, Gabi, de BPO médico. Turma, cobrem, tá? Thelma, como que eu começo? O maior desafio hoje que a gente tem com vocês que estão no BPO é começar a cobrar. Turma, não dói. Pode ter certeza que não dói, tá bom? O que que vocês vão falar? Olha, eu preciso treinar sua equipe, preciso treinar seu time. Eu só preciso que vocês percam o medo. Começa cobrando R$ 300, que é o seu start.
Quando você perdeu o medo de 300, a Nath tá ali, começou cobrando 300, já tá cobrando 500, já tá pensando em 800. Eu já não quero que ela cobre 800, acho que ela pode cobrar 900. 900 não arredondou para 1.000, 3 parcelas de 300. Porque, gente, a Natália é fera. A Nathalie é fera de DRE, a Nathalie é boa, a Nathalie tem visão de tudo. Até na mentoria, trocando ideia com ela é uma menina que ela orienta o cliente, ela ensina o cliente. Cara, pelo amor de Deus, sabe? É sensacional o trabalho da Nathalie, por que não cobrar? Qual que é o impacto da implantação para o cliente, para o nosso cliente? Ele passa a entender o financeiro, vamos lá, para a gente conseguir vender. É, menina, do nosso coração. O cliente passa a entender o financeiro e, melhor que isso, ele passa a admitir que ele não sabia financeiro, tá bom? Ele se sente seguro, ele acredita que um dia ele vai fazer sozinho, mas quanto mais ele entende, mais ele quer. Vou fazer outra pergunta para vocês. Todos os teus clientes estão preparados para receber um DRE? Os meus não estão. Eu não sei, eu trabalho com fluxo de caixa. Weni, Poliana, Fábio, Val, gente, não estão preparados para. Eu tenho cliente que eu parei de apresentar o DRE para ele em 2020. Nós estamos em 2025, né? No início de 2024, eu parei de apresentar o DRE para ele por um único motivo. O dia que eu apresentei o DRE, deu 80 e poucos mil a linha final, né? O resultado que, em tese, seria o resultado dele. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, se minha empresa tá dando esse lucro mensal, olha o que ele me falou. Então, eu não vou ficar sofrendo com o meu carro, não. Eu vou comprar a caminhonete que eu quero. Eu falei, você compra e sai da ProtectX, porque você não entendeu nada e eu vou parar de te apresentar o DRE, tá? Então, assim, alguns clientes, como eu ia falar isso agora, Matheus, e acabei de ler sua mensagem. Tem cliente que vai vir para você porque ele quer o DRE. Ó, o mestre Michael, né, que nos orientou quanto ao DRE. Ele quer o DRE, você é contratado para fazer o DRE. Esse é um cliente que ele já está num nível acima, tá? Os meus clientes, eu gosto de pegar pequenos empresários. Os meus clientes, eles vão aprender com a gente. Eles vão aprender com a nossa implantação, com o nosso monitoramento, tá? Essa semana um contador me fez a seguinte pergunta: Thelma, como é que eu faço para fidelizar o cliente, para eu não ter churn nos meus clientes? Eu falei, você tem que cobrar a implantação. Sabe por quê? O pequeno empresário, alguém aqui atende, tipo, pelo menos 80% de pequenos empresários que não sabem o que é DRE? Só para ver se eu estou falando com o público certo. Coloca no chat. Beleza. Show. Show. Maravilha. Turma, a gente às vezes, de 100% dos seus clientes, 20 quer DRE. No meu caso, hoje, eu não estou apresentando DRE para nenhum. Eu estou fluxo de caixa. DRE só me trouxe problema, porque eles não estão preparados para isso. Tá? Então, vamos lá. Hoje, isso aí, Val. Se a gente tiver essa educação para o nosso cliente e ele falar assim, eu contando para o contador, você vai fechar um contrato com ele, você vai dizer assim, ó, olha, eu sei que você não tem condição de me pagar, porque o cliente já vem com esse discurso, né? Olha, eu não posso te pagar, é caro para mim, é não sei o quê. Porque o pequeno empresário, ele tem medo de assinar contrato. Então, você vai falar para ele, não, tudo bem. Você vai pagar, eu vou fazer uma implantação, que é o treinamento, eu vou treinar seus vendedores, eu vou treinar o seu financeiro, eu vou treinar sua esposa, eu vou treinar seu filho, tá? Aí você vai fazer a implantação. A implantação você pode me pagar em até 12 vezes e não fala valor. Gente, valor é sempre o último. A Lília é vendedora. Cadê a Lília? A Lília vai ensinar vocês a venderem, gente, que essa mulher é um veneno para venda, viu? Meu Deus. Olha, você vai falar para ele assim, ó, você pode pagar a implantação em 12 vezes. O que me interessa em você é a gente ficar 3 meses juntos. E aí, nesses 3 meses, um salário mínimo. Gente, um salário mínimo. Manda para a Lilian que a Lilian ensina a gente. A gente podia pegar a Lilian para o nosso grupo, né? Depois a gente vai conversar ali, fazer um treinamento de vendas para nós. Gente, vamos ser racionais. Quando você fala para ele que você vai treinar o time dele, fala, ó, eu vou ensinar vocês a trabalharem, nós vamos fazer um contrato de 3 meses, depois a gente prorroga para mais 3. Turma, vocês têm a oportunidade. 90 dias é o prazo da psicologia. Quando vocês contratam um funcionário, por que o prazo é 90 dias? Vocês acham que é porque o governo foi lá e fez uma lei? Não. É o prazo da psicologia. Em 90 dias você já vê traços da pessoa, você já consegue ver se ela mostrou serviço ou não, tá? É o prazo da psicologia.
Então, se a gente tem essa oportunidade em 90 dias de mostrar para ele o quanto ele não sabia, vocês vão ver o quanto esse cliente, você vai se tornar referência para esse cliente. Turma, vocês vão se tornar referência para o cliente. Isso assim, ó, não tem como não se tornar, tá? Então, fecha a implantação, parcela em 12 no cartão lá do Conta Azul, dá essa oportunidade ali para o cliente. Se vocês não conseguirem fechar 3 mil como eu fecho, fecha 1.500. E tem mais, viu, gente? Vou falar para vocês. A Karine, que tá aí com essa cara de santa, quando eu não fecho 3 mil, ela fala assim, uai, mas por que esse foi 2 mil? A menina tá um veneno. Ela já quer fechar 3 mil a implantação. Eu falo, não, cara, é porque eles estão passando uma situação difícil e tal. Eu cobro 2. Percebe assim, né? E a Kari já não quer que cobra 2 mais. Então, tá excelente isso aí, tá? Turma, nesses 90 dias, você vai viciar o cliente em organização. Você vai viciar o cliente em informação. O cliente vai começar a se sentir empresário de verdade. E esse viciar não é no sentido pejorativo. A gente precisa fazer isso pelo nosso cliente. Por quê? Ele vai subir o nível das contratações dele, não vai sair mais contratando o primo do vizinho, da irmã, do não sei quem. Não, ele tem que ter um time decente também. No momento que você começa a mostrar relatório para ele, eu tenho cliente que ele ficou com a gente 3 anos, agora que ele mudou de ramo, fechou a empresa e tal, enfim. Mas ele ficou com a gente 3 anos quando a gente provou para ele a retirada pessoal dele, a despesa de frete e a despesa de combustível. Ele falou: eu não posso sair da ProtectX com o Conta Azul. Entendeu? Então, quando você mostra para ele respostas de perguntas que ele nunca teve essa resposta, acabou, você ganhou o cliente, tá? O André tá perguntando, essa implantação de 3 mil e 1.500, peraí que aí entrou outra mensagem, pelos 90 dias é para qual porte de empresa? André, hein? Caiu na ProtectX, Creu. Eu não tenho porte. Tipo assim, eu não pego empresa grande, né? Então, meus clientes são tudo o mesmo padrão, tá? Eu peguei, na verdade, eu peguei uma indústria que quando ela entrou, eu cobrei 5 mil. Mas por quê? Porque eu já dominava tudo, assim. Cobrei 5 mil para fazer a implantação, treinar o time, enfim, tá? E aí, não é 3 mil pelos 90 dias, não, tá, querido? 3 mil ele vai pagar em 12 parcelas, mas os 90 dias tem uma mensalidade de um salário mínimo, tá bom? E se vocês não quiserem cobrar um salário mínimo, turma, não tem problema, tá bom? Você pode cobrar um salário mínimo e ficar 30 dias com ele. Nesses 30 dias você tem a oportunidade ali, ó, de ralar e dar um monte de respostas para ele que ele nunca teve. Gente, eu tenho 100% de aceitação na implantação na ProtectX, tá? Eu tenho contratos temporários, sim, mas é sempre assim, ó, 90 dias prorroga para mais 90 e depois a pessoa assume o Conta Azul sozinho e depois ela compra horas quando ela precisa. Essa cliente mesmo, de Jataí, que perguntou para a Heloísa quanto eu cobrava para ensinar ela, ela saiu, porque ela está numa situação financeira terrível, realmente, eu até falei não negativa a ela no Serasa, ela está devendo na nossa empresa, ela pagou a implantação, ela transformou a vida dela, eles não sabiam colocar a tecla maiúscula no teclado do computador, a gente ensinou informática para eles, André. André, a implantação, você vai, eu não sei o nível dos clientes de vocês, mas os meus clientes são muito simples, tá? Você ensina informática, você ensina usar GovBR, você ensina que tablet não é telefonia. Tá vendo, gente? Essas coisas são realidade. Tudo isso é na implantação. E aí o cliente, quando você começa a dar os relatórios para ele, cara, é a coisa mais deliciosa do mundo. Ele falar assim, não, não, Thelma, a gente pode prorrogar mais uns 90 dias aí. Tem cliente que sempre fala 30 dias, tá? A gente pode ficar mais 30 dias, tal. A gente fica mais 30 dias. Depois de 30, fica mais 30. Fica mais 30. E tá tudo bem. Daqui a pouco ele manda um amigo dele. Aí o que que acontece? Você cobrou a implantação, você virou uma referência de treinamento e você vai deixar claro para o cliente assim, ó, não fica mais na mão de funcionário, tá? Estamos combinados? Toda vez que você precisar treinar um funcionário, você me chama. Aí ele, primeira pergunta que ele faz, mas você vai cobrar 3 mil? Eu falo, não. Aí eu vou cobrar 1.500. Às vezes eu falo assim, ó, eu vou cobrar 1.000 por funcionário. Depende o nível que você contratar.
Se você contratar o sobrinho do primo, do irmão, do vizinho, não dá para eu te cobrar R$ 1.000. Eu vou te cobrar 1.500, eu vou te cobrar 2. Porque eu vou ter que ensinar a pessoa a ligar e desligar o computador. Eu vou ter que ensinar a pessoa a usar a tecla Caps Lock, a tecla Shift. Eu sei que eu vou ter que ensinar informática. Karine, você que tá aí, tô mentindo? Ou a gente ensina informática na implantação? Cadê, ó? O que que o time tá, o que o pessoal tá falando aqui? Você faz toda a implantação de forma online? Suzana, não necessariamente. Neste momento, eu estou em São Paulo, capital, estou aqui na Zona Norte, estou em Mariporã, no Alto da Serra, do lado de Santana. Estou fazendo uma implantação presencial, ok? Implantação presencial, ela é mais cara. Ela é mais cara sim, tá? E se o cliente não quiser implantar o Conta Azul ou ele já utiliza outro? Muito bom, Thiago. Você vai cobrar o treinamento. Thelma, mas eu não posso chegar cobrando. Não, não pode. Você vai fazer uma entrevista, você vai fazer uma reunião de diagnóstico, tá? Eu falei que eu ia entregar tudo aqui, né, gente? Porque todo mundo fala, mas como você consegue, Thelma? Eu faço uma reunião de diagnóstico. Eu não vou menosprezar o funcionário do cara, eu não vou menosprezar a esposa, nada disso, tá? Eu faço uma reunião de diagnóstico, estudo tudo, eu estudo tudo. Você falar assim, ó, o cara é um açougue, eu vou estudar o frigorífico, quem são os fornecedores do açougue, que não sei o que, qual é o bairro que ele tá, eu estudo tudo. Por isso que o pessoal fala, se é uma máquina, André, lá do Conta Azul, se é uma máquina. Não, gente, às vezes eu tô de madrugada estudando cliente que me chamou, que quer entrar. Por quê? Porque eu preciso fazer perguntas que ele não tem resposta. Gente, o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. E o que vai fazer vocês venderem são as perguntas, tá bom? Então, e se o cliente não quiser implantar, eu vou chamar, eu vou pedir uma audiência ali, uma reunião com ele e com o funcionário dele. Sempre a pessoa que assina o contrato tem que estar presente nessa reunião, porque é o cara que decide, tá? O cara que decide tem que estar presente nessa reunião. Como eu já estudei tudo, antes de cobrar implantação ou treinamento, tá? Estudei tudo, me mato, me arrebento. Meu marido às vezes está assistindo futebol e eu tô no celular aqui. Pô, essa semana um cliente veio, né? Um cliente tal, deixa eu ver aqui o que ele faz. Tá. Aí eu começo a estudar tudo. Tá? Eu vou nessa reunião, sentamos na mesa. Eu, o assinador do contrato ali, o cara que manda mesmo, e o funcionário. Só que aquele funcionário, eu não vou lá para humilhar ele, eu vou lá para honrá-lo. E neste momento que eu estou honrando, eu preciso ter muita sabedoria para mostrar para ele e para o patrão dele que ele não sabe fazer o financeiro da forma que o patrão quer. Aí o que que a gente começa a fazer? Perguntas que ele não tem resposta. Quando o... Ai, a Nathalie saiu, gente. Bora, implantação 900, hashtag, parabéns, é isso aí. Gente, quando a gente senta e começa a falar ali, né? Eu estou respondendo, entregando o mesmo, gente. Vocês me perguntam isso, eu nunca entreguei tudo como eu estou entregando hoje. Você vai começar a fazer perguntas para aquele funcionário. Sabe o que está acontecendo ali? O dono está na cabeça assim, nossa, eu preciso contratar essa mulher, cara. Eu preciso contratar essa mulher. Matheus, funcionário resistente à mudança e tenta abortar nosso trabalho. Perdi um cliente em Hidrolândia, de uma imobiliária, por causa de um funcionário, mas eu vou te falar o que que eu fiz. Gente, se é certo, se é errado, eu não sei, tá? Quem tá aqui é a Thelma, não sou de plástico, não sou de marketing. Eu coloquei uma pulga atrás da orelha do patrão, assim, ó, deixa eu te falar, toda pessoa que é resistente é a pessoa que tá te manipulando ou te roubando. Eu não conheço o cara, não sei quem é, só que é o seguinte, ele fala o que ele quer e se acredita, porque ele não quer mudar. Como que um cara coordena uma imobiliária numa planilha de Excel? Eu falei, você tem controle de quem vem aqui pagar em dinheiro? Interior do Goiás, gente, interior de Goiás tem cheque. Fazia uns 10 anos na minha vida que eu não via cheque. Eu fui trabalhar com Goiás, o pessoal lá tem cheque, como fazia os incas e os astecas, tá? Aí eu falei para ele, falei, ó, Excel não tem controle, tá bom? Eu deixei uma pulga atrás do cara. Daqui, a hora que esse funcionário der a primeira rata, esse cara vai voltar, ele vai lembrar de mim. Então, assim, Matheus, fui desleal. Desleal foi o cara que está sendo desleal com o patrão dele. Toda pessoa. Ó, eu vou te contar vou contar um negócio para vocês respondendo o questionamento do Matheus. Araguari. Quem era a pessoa resistente? A esposa. A Araguari era a esposa. O que que eu fiz? Eu virei para o Alexandre, meu sócio, meu marido. Falei assim: essa mulher tá roubando esse cara. Eu falei, era uma transportadora. E aí nós descobrimos, e aí um dia eu fui conversar com ela. Eu falei, ó, eu vou entregar o trabalho porque você está roubando teu marido e eu não quero ser a portadora dessa informação, tá? Ela virou para mim e falou assim, eu tô roubando mesmo esse filho da Pim.
Ela falou, eu estou roubando mesmo. Ela falou, eu não quero nem saber, eu quero acabar com a vida dele. Eu falei, beleza, eu já entendi seu rolê, só que eu vou entregar o trabalho. Eu entreguei o trabalho. Mas eu mostrei para o Alexandre, meu marido, eu falei, ó, lembra que eu te falei que toda pessoa que é resistente a que o financeiro tenha clareza é a pessoa que está fazendo alguma coisa escusa, alguma coisa, sabe, gente? Para mim é uma regra, tá? Eu não falo tão claramente, né? Nesse cliente foi difícil sair dele, eu não falo tão claramente, isso foi em 2022, 2023, não sei, mas eu dou um jeito de sair, tá? Já saí, Matheus, de uma empresa, para vocês entenderem, cobrei a implantação, eu até devolvi o dinheiro? Não, não devolvi o dinheiro, só abri mão do resto do contrato. Eu fiz a implantação do financeiro, identifiquei que quem estava roubando a empresa era o irmão, que era sócio, e aí quando eu fui sair, eu simplesmente cheguei e falei, ó, turma, eu estou rescindindo o contrato, não vem a semana que vem. Para minha surpresa, eu fui na igreja no domingo, o cliente foi lá na igreja. Gente, isso aqui é vida real. Eu não estou aqui para mostrar PDF pronto e falar coisa que é mentira, tá? O cliente acabou o culto lá, o cliente lá, eu falei, ué, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, você vai me falar agora, por que que você parou? Eu falei, fulano, eu gostaria que você não me colocasse numa situação constrangedora como essa. Ele falou, não, eu já sei o que está acontecendo. Ele falou, só que eu te contratei porque eu queria ouvir de você. Eu falei, não, você já sabe e é isso mesmo que está acontecendo. Aí eu não falei, claramente, ó, seu irmão, tá? Não falei. Eu só falei assim, ele perguntou assim para mim, você pode ensinar o meu filho? Eu falei, posso. Ele falou, então eu vou terminar o contrato, você vai ensinar o meu filho. Eu ensinei o filho a pegar. O filho foi lá, pegou, tá tudo, não sei o que eles se resolveram, e o cliente foi para fora, Matheus, tá? Então, assim, o irmão era a pessoa que era resistente à nossa presença na empresa. Acaba que o BPO vira um auditor, né, gente? Quando a pessoa é resistente, porque assim, quanto mais resistente a pessoa é, mais eu invisto em entender por que que ela é resistente. Aí eu acabo auditando os rolês, né? Mais ou menos assim, tá bom? Daiane, eu tinha uma patroa que só trabalhava com Excel e nem por isso eu roubava ela. Era a maneira que ela gostava de trabalhar e com muita dificuldade. Consegui implementar um sistema na empresa. Daiane, eu não estou falando que quem só trabalha com Excel está roubando. Eu estou falando que quem é resistente à mudança tem alguma coisa por trás. Para mim é uma regra, tá? Eu não, eu 100% dos clientes que eu peguei, que o funcionário era resistente à mudança, tinha alguma coisa. Pode ser que amanhã ou depois eu pegue um cliente que o funcionário é resistente à mudança e não tenha nada. Para mim é 100%. Até hoje, toda pessoa, até família, tá? Até família. Eu peguei esposa descontando duplicata, 400, meio milhão de reais, que o marido não sabia, entendeu? E aí eu peguei sem querer. Entendeu? Realmente, Alisson, quem não deve não teme. Então, assim, Daiane, se você não é resistente, se você é transparente, parabéns, você conseguiu implantar um sistema, cara. Aí, olha o que que você fez, você abriu a mente dela. Parabéns, é isso aí. Você não foi resistente, porque você não tinha nada para esconder. Tá bom, turma? Então, é mais sobre isso. Implantação, qual é o resultado da implantação? Ela gera poder, poder gera demanda por mais organização e você tem a porta aberta para cobrar outra implantação. Turma, Thelma, como que eu vou cobrar outra implantação? Eu faço a implantação do financeiro e depois que o cliente entende, eu cobro a implantação do estoque. Eu não entrego tudo. Por que que eu não entrego tudo? Porque toda mudança gera conflito, tá? Então, quando a gente chega lá, turma, e você implanta financeiro, estoque, compras, vendas, não sei o quê, gente, é muito difícil. Eles estão começando, eles são bebezinhos, a gente tem que trabalhar com carinho, entende? Então, quando a gente chega lá com esse monte de mudança, é muito difícil para o cliente. Só que eu sou honesta com ele. Eu estou falando para vocês, vendendo, ensinando vocês a vender. Mas quando o cliente chega e fala assim para mim, Thelma, eu quero implantar o estoque, vocês podem perguntar para a Karine, porque a Karine trabalha comigo já há bastante tempo, acho que um ano e pouco. A Karine sabe. Eu já falo para o cliente, eu vou te cobrar, eu não vou fazer a implantação do estoque agora, eu vou te cobrar a implantação do estoque quando o financeiro tiver validado. Tudo bem? Quanto você vai me cobrar? Eu falo 50% da implantação do financeiro. Fizemos isso em Uberaba, num cliente em Uberaba. Então, eu sou muito transparente com o cliente. Ele já sabe que eu vou cobrar. A gente estou trabalhando, eu estudo. Vocês falaram em objeção aí. Teve cliente, turma, que falou assim para mim: Ah, Thelma, é muito caro. Não, 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 não. Eu falo, caro é o preço que você paga quando você não sabe o que está acontecendo. Aí a gente começa a mostrar para ele. Você viu quanto você gastou aqui de combustível? Eu tinha um cliente que gastava 9 mil reais de combustível, tá?
Ele pagou, ele estava na implantação quando nós pegamos, ele estava no segundo mês. O que aconteceu? Ficou 3 anos com a gente. Ele só saiu porque fechou a empresa. Fechou, mudou de ramo, né? Turma, implantação, eu vou bater nessa tecla, acho que enquanto eu estiver no BPO, eu vou bater nessa tecla, tá bom? Aqui, ó, a implantação ajuda a reter o cliente. Ele entende que não sabia ser empresário quando você mostra o que ele precisa fazer. Gente, isso é lindo. Você vai mostrar com carinho, com cuidado, com zelo pelo patrimônio dele. Ele entende para que ele está te pagando e que ele precisa de você. Ele entende que ele não tem a sensação, gente, de estar jogando dinheiro fora, tá? Então, assim, quando você retém ele para a implantação, quando você faz a implantação, você retém ele. Ele entende que ele não sabia, tá bom? Ele entende para que ele está te pagando e ele fica com você. Tá? Isso já está começando a acontecer com os meus mentorados, gente. Eu garanto para vocês que se vocês cobrarem um pouquinho da implantação, começa com um pouquinho, tá? O teu cliente ele vai ver em você que ele não está jogando dinheiro fora, tá bom? Eu posso dizer para vocês, acreditem na implantação, tá? Outra coisa que é um erro que eu já cometi, falar difícil com o cliente pequeno. Isso deixa o cliente envergonhado. Se falar difícil for o seu perfil, traduza imediatamente, tá? Por exemplo, ponto de equilíbrio. Para que a gente vai falar break-even point para um mecânico? Para que a gente vai falar cash flow para uma padaria, tá? Então, assim, turma, é muito legal vocês traduzirem imediatamente, tá? O Márcio perguntou, como que o cliente vai trabalhar com o financeiro sem uso do estoque? Márcio, tem bastante cliente que não quer controlar, que não controla estoque e não quer contratar um estoquista, tá bom? E tem bastante cliente que não tem estrutura para ninguém ir para o estoque dele. Ele não tem estrutura, entendeu? Como que a gente faz isso? A gente mostra para ele que o compras, para mim a maior dificuldade é comprar sem nota para controlar o estoque, e o Conta Azul resolve isso. Como que a gente usa o Conta Azul? Conta Azul consegue fazer compra gerencial. É o que a gente implanta, é o que a gente ensina na implantação, porque a primeira coisa que a gente pergunta assim, tá, mas e o que eu comprar sem nota? Mas e o que eu vender sem nota? É uma coisa que eu amo no Conta Azul, o gerencial. Você vai lançar o compra e vai alimentar o estoque. Mas, Márcio, muitos clientes confiam na situação atual, mas se demonstram com vontade de controlar o estoque, tá? Vamos lá. Se o cliente não tem funcionários e fecha o financeiro 100% com a sua empresa, você cobra também a implantação? Matheus, eu cobro os R$ 500, tá? Eu cobro os R$ 500 da parametrização do sistema. Eu sempre falo para ele, a liberação ali, eu sempre cobro no mínimo R$ 500, tá? Vanessa, muitos clientes realmente não controlam o estoque. Essa experiência eu tenho com clientes de escritório de contabilidade. É isso mesmo, Vanessa. Ele não controla o estoque, mas ele morre de vontade de controlar. Voltando ali, Márcio, só concluir com você e linkando você com a Vanessa. Quando o cliente não controla o estoque, mas você, Márcio, que está treinando ele, na implantação, você vai falar muito do estoque, porque você vai mostrar o Conta Azul para ele. Ele vai lá no Compras e ele vai falar assim, ó, você vai mostrar para ele. Ele já vai te falar assim, ah, mas eu compro isso sem nota. Eu tenho cliente que não quer controlar estoque, quer controlar almoxarifado por causa dos técnicos, tá bom? Então, ele fala assim, Thelma, eu quero controlar o meu material que os técnicos retiram. Aí eu falo, tá, mas você quer controlar o estoque total? Não, eu quero controlar só os produtos mais caros, tá? Eu incluo nessa implantação, nesse treinamento. Aí ele elenca ali, às vezes, 8, 10 produtos, tá? A gente tem cliente assim que eu ensinei o estoque para eles. Aí a gente orienta. Se comprar sem nota, pessoal, não gera o contas a pagar avulso, gera o contas a pagar pelo compras. E aí, Márcio, na implantação, você pincela essa parte do estoque, tá? A Mayra, eu tô indo aqui. Agora que for para parar, você me fala, tá? Vender implantação ou recorrência? Os dois. Nós vamos até 18h30, Mayra, é isso? Na agenda lá é 18h30? Só me responde aí. 18 horas, Thelma.
Ah, no negócio lá estava 18h30, gente, então, perdão. Então, é, já falei esse slide para vocês. Como que vocês precisam fazer a implantação? Um meio de comunicação em tempo real, o WhatsApp, uma pessoa lá no cliente, tirando a colocação do Matheus, que às vezes o cliente não tem a pessoa, né? Uma pessoa que vai identificar e aprender. Uma pessoa do seu time que vai fazer a conciliação. Resposta rápida, de no máximo 2 horas, nunca deixa o cliente esperando, tá? Qual que é uma característica hoje na Protect X? Resposta rápida. As meninas estão aí, elas sabem, tá? O pulo do gato, não ensina o cliente, não deixa o cliente fazer a conciliação nos 3 primeiros meses, tá bom? Porque é mais fácil para a gente conferir o trabalho da pessoa que está lá, do que você tem que entrar lançamento por lançamento e conferir, tá? Ô Mai, eu já estou respondendo o chat. Tá beleza, né? Que a gente vai abrir no final para Isso, perguntas. pode seguir assim, então. Então, beleza. É, eu estou fazendo dessa forma, pessoal, a pedido de vocês, que muita gente me chamou e falou, tá, mas você vai entregar de verdade? Eu falei, gente, eu vou entregar de verdade. E é sobre isso, tá? Quando você está fazendo a implantação, você concilia todo. Não. Todo o passado dentro do sistema? Não. E no meu contrato fala isso. Tem uma cláusula no nosso contrato que fala assim: o início da implantação é na competência do fechamento do contrato. Então, eu retroajo para o dia 1º. Fechou o contrato dia 20, nós vamos voltar para o dia 1º para começar esse mês e já cobra a próxima mensalidade. E aí, nessa cláusula, fala assim, ó, se o cliente quiser conciliação de períodos anteriores, será cobrado uma mensalidade por cada competência. Tá bom? Então, assim, Arthur, o cliente entrou em maio, ele vai pagar a mensalidade em junho referente a maio, mas ele quer fechar 2024. Aí você volta em janeiro, conciliando, faz uma força-tarefa aí, mas você vai cobrar 4 mensalidades dele, tá bom? É, Boa sorte fazer o passado. Matheus é BPO tarimbado. Você insere histórico no CA. Hoje, 14 de maio, você inseriria. Ah, tá, acabei de responder isso. Ah, ele vai ter que perguntar, deixa eu ver aqui, deixa o cliente lançar e ele vai categorizar errado, tá, gente? Assim, ó. Por quê? Como que você vai ensinar ele? No grupo de WhatsApp, quando você for fazer a conciliação, você vai pegar a categoria errada. Thelma, dá um exemplo. O cliente comprou 4 tablets e categorizou como telefonia. Telefonia é o serviço contratado, né? Da Algar, da como fala, da Vivo, da TIM, da Oi e tal, enfim. Então, assim, você vai fazer o quê? Ele lançou errado, não tem problema. Você vai ensinar quando você verificou. Ele vai ver o quê? Que você está trabalhando, que você está corrigindo, que o seu time vai orientar o funcionário dele, tá? Orienta o seu time a todo momento falar em legislação. Gente, isso aqui fideliza muito cliente, tá bom? Orienta seu time, fala, pessoal, isso aqui é confusão patrimonial, pessoal, isso aqui é sonegação de imposto, pessoal, isso aqui é formação de quadrilha, vários CNPJs abertos, tá bom? 90 dias o cliente começa a ver o quanto ele não sabia de financeiro. Vocês concordam com isso? Com o que eu tô colocando aqui para vocês? E não precisa concordar, tá, gente? Se não concordar, coloca ali, não, minha visão é diferente, tá? O Eduardo, eu sempre digo, o que importa é daqui para frente. Eduardo, isso é maravilhoso, mas tem cliente que quer fechar o ano. Esse ano entrou um cliente com a gente que ele retroagiu para janeiro. Sorte que era março, graças a Deus. Então, tipo, a gente tinha 2 meses para fazer, tá? Aqui, dos 90 dias, eu acabei de falar para vocês. Fale sobre confusão patrimonial, formação de quadrilha, sonegação de impostos e fale das 1.800 inteligências artificiais, turma da Receita Federal, tá bom? É, Quem são os heróis aí do cliente? Somos nós. O cliente que entende o financeiro, ele nunca mais vai querer trabalhar no escuro, turma. Isso é muito verdade. Certo, pessoal? Embora eu achei que a gente fosse até 18h30, eu optei por ir respondendo para vocês, porque eu sei que vocês me perguntam muito. Pessoal, quero agradecer. Eu segui o que vocês me pediram, tá? Me chamaram. Thelma, eu vou participar, mas vai ser, né? Como é que vai ser? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Deixa eu tentar parar de compartilhar aqui, turma. Eu falei, pode ficar tranquilo, que eu realmente vou entregar. Eu espero ter contribuído com vocês. Mai, tá contigo, se tu quiser abrir para o pessoal fazer perguntas.
Perfeito, Thelma, muito obrigada por todo esse conteúdo. Tem algumas perguntinhas agora no finalzinho ali para ti no chat. Se tu puder ir respondendo para a gente, vai ser bem legal. Então, vamos lá. Quem eu não respondi? Giovanni, Acho que só parar o compartilhamento de tela, Thelminha, que a gente ainda tá vendo a tua tela. Aí agora foi, eu Foi. acho. Foi. Isso. Ah, tá, eu não estava conseguindo aqui, mas tudo bem. Agora deixa eu achar o chat. Vocês me perdoem. Giovanni, você pode perguntar de novo? Vanessa, eu amei muito. Eu que agradeço, obrigada pela sua presença. Muito bom, Alisson. Pergunta de novo. Como você implanta o estoque? É feito o inventário e lança, confere os produtos e quantidades do sistema? Exatamente. Qual canal de vendas que você indica para prospectar? Gente, eu estou testando também, tá? Isso não é assim, que eu vou falar para vocês, não vou mentir para vocês, não. Eu ainda estou testando o tal do SDR, que eu aprendi com o Luiz de la Libera do Conta Azul. Estou testando canais, estou testando impulsionamento, estou tentando regiões, tá? Ah, você usa o sistema Conta Azul para fechar com uma empresa industrial? Giovanni, uso, mas eu tenho 4 CNPJ, três CNPJs de indústria. Catiúcia, obrigada, querida. Obrigada. Que é isso, honra demais. Procurei fazer algo para vocês da realidade, da verdade, tá, turma? Eu agradeço aí vocês. Giovanni, eu uso, mas assim, toda vez que entra indústria, eu aviso. O Conta Azul não controla estoque de manufatura, que é o quê? Ah, entrou ovo, leite e polvilho e vai sair pão de queijo. O Conta Azul não faz isso. O Conta Azul, assim, entrou ovo, sai ovo, tá bom? E mesmo assim, eu tenho indústria que quer, porque controla o estoque de outra forma, tá? Que mais? Muito boa sua explanação, Thelma. Parabéns pela forma clara que nos trouxe muitos insights. Eu que agradeço, Everton. A opção seria o questor? De quê, Giovanni? Desculpa, eu não entendi. Me esclarece a questão do questor. Como sair de 2 clientes e chegar nos 10 clientes? Atendo mês que faturam 15 mil, faço todo o financeiro. Como sair de 2 clientes e chegar nos 10 clientes? Eu queria que tivesse uma fórmula mágica, Luiz, mas na minha mentoria eu falo isso, se você, depois a pessoa vai falar ali do Conta Azul, porque o Conta Azul eles disponibilizam a mentoria, depois uma quantidade ali de licenças, participando de eventos, TBC, tá? Rodrigo Tambosi do Conta Azul, sempre faz imersões que eu fui, o Tambosi sempre falava método TBC, gente, não tem como sem tirar a bunda da cadeira. Tá bom? Nós que somos conformes, a gente gosta de ficar sentado atrás, porque as coisas vêm, quando a gente é funcionário CLT, as coisas vêm. A gente tem que ir atrás, tá bom? Deixa eu ver aqui. Carolina, parabéns. Ah, Carol, beijo. Para atender a indústria, o Questor resolve? Eu me lembro muito pouco do Questor. Eu vi o Questor em 2022. Não conheço. Eu conheço Conta Azul mesmo, assim. Para mim é Conta Azul, tá? Uma das grandes formas de ganhar clientes é participando de eventos. É isso aí. É uma das coisas que eu bato muito na mentoria. Gente, evento, igreja. As igrejas hoje, elas dão oportunidade para vocês palestrarem para empresários, tá bom? Então, assim, quando vou nas igrejas, vou contar para vocês uma estratégia rápida aqui. Na inscrição, eu já falo assim, ó, pessoal, vocês vão ganhar um acesso ao Conta Azul. Eu pego uma licença livre do Conta Azul e eu dou um acesso. Eu tenho até, não sei nem se a gente limpou, eu tenho uma licença do Conta Azul. Ah lá, a Lilian falando, parceiros que contratam 10 licenças ganham 4 encontros de mentoria individualizada com a Thelma. Êêê! Falem com seus gerentes. Então, um insight para vocês. Quem aqui é de igreja, igreja católica, igreja evangélica, as igrejas hoje elas têm muito encontro de empresário, faz a inscrição deles e dá um usuário para eles no Conta Azul. Nossa, Thelma, é um rolê. É um rolê, tá? Mas você não quer vender? O Conta Azul também quer vender, gente. Vocês querem vender, o Conta Azul também. No evento de empresário, você vai falar ali para eles, pessoal, ó, isso daqui, se você não quer compartilhar seu número, inventa um número, inventa um fornecedor, inventa um não sei o quê. Aí, nesse evento de empresário, vai ser uma imersão. Você vai fazer o quê? Você monta teu negócio ali, ó. Agora nós vamos lançar o contas a pagar, lança teu custo fixo. Aí, beleza. Agora, vamos lançar uma venda? Ensina ele a lançar uma venda no Conta Azul. Faz isso aí, tá? Você sai dali com pelo menos um cliente, tá bom? Funciona bem para uma associação, funciona. Leire, eu dei mentoria para um contador, acho que é um contador, eu não sei se ele é BPO ou contador, em Brasília, que ele atende ONGs. Cara, ele arrebenta com ONGs, tá bom?
Thelma, estou conhecendo você hoje, gostei muito da primeira impressão. Que legal. Ainda não trabalho com BPO. Onde acho o seu livro para comprar? Meu livro, gente, é sobre insights. Meu livro não ensina DRE. Teve um cara que entrou na internet, meteu o pau, que meu livro é uma porcaria. Gente, mas meu livro é sobre insights e fala sobre conta azul, sim, tá bom? Meu livro fala sobre o conta azul. Eu tenho várias páginas dedicadas ao conta azul, tá bom? E a Amazon me pediu autorização para lançar meu livro às 7 e pouco, na Semana das Mães, no mês das mães, um trem assim. Eu esqueci de falar isso lá no grupo, gente. Tá lá. O nome do livro é BPO. Inclusive, quem escreveu o prefácio foi o Rovedão, CEO do Conta Azul. Rovedão, é isso aí. Tá bom, gente? Vou ser sincera para vocês, para mim não existe BPO sem o Conta Azul, tá? Hoje, com a conta PJ, com a OCR, com as BIs, vocês têm tudo. Não tem que ficar contratando 1.500 ferramentas, tá bom? Turma, mais alguma pergunta? Eu gosto muito de ser pontual, peço perdão para vocês, porque para mim era até 18h30, mas eu ia terminar bem antes das 18 mesmo. Quem já tem os 10 clientes ativos tem direito. Aí não sei, acho que não, né? Mas vamos lá. Uma das grandes formas de ganhar cliente é participando de eventos. Deixei alguma coisa para trás, turma? Não, Thelma, Cadê? acho que foram todas respondidas, vários elogios, né? O pessoal gostou muito. E aproveitando essa leva de elogios que nós tiramos de você aqui no chat,